Estamos de volta, pessoal. E para quem está acompanhando o Enob aí, mais um palestrante chegando aqui para falar de um tema que eu sei que vocês vão amar. Eu sou suspeito, porque é um irmão, é uma pessoa que recentemente ele e sua companheira estiveram na minha casa, e quem já acompanha meu trabalho viu que eles estavam lá. Então, assim, para nós, né, para mim, para Marina, é sempre muito gratificante ter a amizade dele, ter a amizade da companheira dele. Não vou, quase que eu solto quem é, não vou falar, entendeu? Não vou falar. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que vem agora, porque eu sou suspeito em dizer que vai ser algo com certeza muito bom, muito maravilhoso aí, que pode ajudar muito vocês, né, a desenvolver, ampliar, enxergar um pouquinho mais, além do que a gente vê aí no simples cotidiano, no preto e branco cotidiano da vida. E eu vou trazê-lo aqui. E para a palestra dele, o que será sorteado? Nós vamos sortear aqui, ó. Primeiro mostra as estatuetas aqui, mostra essas imagens lindas aqui na mesa, Josiel. Já tá pegando? Olhem esse dragão, essa Sekhmet, essa Índia, olha aquele busto. Mas na palestra dele, olha o que vem aqui, ó. Olha só, caveira. Lindíssimo. Tá? A imagem poderoso. Assim, muito, muito, muito poderoso mesmo, tá? Então, para quem gosta aí, tá pegando bem aí, José? Legal. Ó, a gente tá até com a etiqueta, tá? O sorteio é dessa estatueta, ela deve ter mais ou menos o quê? Uns 20 centímetros, é isso? Uns 20 centímetros de altura. Gente, muito linda para quem gosta aí de trabalhar ou com os caveiros, não tem nome, tá? Então pode ser batizado, consagrado ou de repente conectar a San La Muerte, né? Então tem muitas possibilidades aqui, né? Então é a estatueta do sorteio da palestra dele. Então vocês já sabem como participar, já pegaram o jeito, já esquentaram. Então é o momento. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Enob, grande Lorde A, meu irmão e parceiro. Frater Magog, meu irmão, é um prazer imenso estar aqui testemunhando, né, contemplando o nascimento do Encontro Nacional de Ocultistas Brasileiros, o Enob. É uma iniciativa especial, única e que está sendo capitaneada pelo cara certo. Agradeço, sem dúvida alguma. E vou deixar agora, nesse momento, já que eu estou capitaneando, vou deixar agora contigo para conduzir-nos essa noite num tema que eu sei que você domina. Então, boa palestra e eu tô acompanhando aqui. Fiquem com Lorde A. Muito obrigado, muito boa noite, Enob. Vocês estão tendo hoje uma oportunidade muito especial. Já passou por aqui o Edu Parmigiani, o queridíssimo irmão Marcelo Deodébio, e a gente teve ainda logo no começo uma fala muito inspiradora do grande Michael W. Ford, lá dos Estados Unidos, e é bastante empolgante pensar que Michael estará com a gente por aqui nas próximas edições do Enob. Vai ser sensacional. E por onde começamos? Minha ideia hoje aqui é conversar com vocês sobre vivendo nas cortes vampíricas, ou ainda o vampirismo na vida como acaba sendo, não na vida que a gente desejava que fosse, ou ainda na vida que terceiros esperam da gente. E quando eu assumi esse compromisso com o Frater Magog, com a Marina, Caixa de Pandora, eu pensei bastante sobre o tema, né? Ele permite um percurso que eu vou iniciar em baixa altitude para familiarizar vocês primeiramente com algumas ideias, com algumas partes, com alguns conceitos importantes. E depois, dependendo de como as coisas vão acontecer, eu vou puxar voo. A gente vai pegar os ventos contrastantes da noite, que são aqueles que nos oferecem os túneis de voo, e vamos nos lançar primeiramente para 10 mil pés, depois 20 mil pés, até a gente, quem sabe, beirar uns 50, 60 mil pés, onde o ar é muito mais rarefeito e onde a escuridão fica muito, muito distante de qualquer invenção humana. Fica muito distante da luz elétrica, das luzes elétricas. E certamente alguns de vocês perceberão que a gente só vai até onde a gente alcança. E naquele limiar desse aonde a gente alcança, pode ser que alguns percebam que há muito mais do que jamais
poderemos alcançar, há muito mais do que sequer podemos conceber, e enfim, quem sabe alguns percebam o seu lar, o seu lugar de conforto, o seu lugar de poder. Por que não? Mas a bem da verdade, todos que se lançam ao desconhecido devem ter uma boa âncora, devem ter sempre alguém no seu coração para terem um lar, para terem para onde voltar. E por que ter para onde voltar é mais importante do que se lançar no desconhecido, no vazio? Porque estamos aqui para viver uma vida. O grande escritor Albert Camus já propunha a ideia da vida, do absurdo pelo absurdo na vida. A vida é algo feita de camadas, aos quais a gente deve desvendar, desenhar, atravessar, recortar. E eu acho que é sobre isso. Toda ilusão contém nela até mesmo a ilusão de saída. Como diz um nobre irmão e amigo, o queridíssimo Vic Vanilla, né? A gente tem um trabalho muito legal juntos, um treinamento chamado Vampirismo Real. Em breve teremos um trabalho com runa muito bacana, que será apresentado lá na igreja de Lúcifer do Novo Aeon. E eu tenho certeza que alguns de vocês irão se identificar, irão sentir atração e podem querer estar envolvidos com a gente em alguns encontros muito especiais. Quanto a isso, vocês procurem lá no site dele, no vicvanilla.com.br, que logo vai ter novidades do curso de runas, talvez novas turmas do Vampirismo Real por lá, presencial e também online. Bem, feitos os anúncios iniciais, feita a abertura, por onde a gente começa? Eu vou começar falando um pouco de mim, um pouco do meu trabalho, não que isso realmente importe para o tema que a gente vai abordar, mas certamente, para quem ainda não me conhece, uma apresentação se faz necessária. Muito prazer, eu sou Lorde A, sou autor e DJ internacional, magista, King Prime, ou rei da dinastia Sahasra, uma dinastia vampírica, uma das primeiras a se organizar e estar aí atravessando a prova de Saturno, a prova do tempo, nesses últimos 50 anos. Creio que isso dá uma certa margem. Antes que façam brincadeiras sobre a idade, eu e minha esposa recebemos nossa coroação no ano de 2018. Veio um delegado internacional da dinastia especialmente para isso, trazendo as investiduras e as bênçãos de nossa fundadora e matriarca, Goddess Rosemary Sahasra. Ok, já enchi vocês de nomes, já enchi vocês de conceitos, né? É bem verdade, mas vamos falar primeiramente de mim. Eu produzo conteúdo voltado ao vampirismo real. Ao vampirismo, como eu digo, vampirismo na vida como acaba sendo há mais de 25 anos. 26, para ser mais preciso, para ser mais exato. Há 21 anos atrás eu criei um projeto chamado Rede Vampírica, que se tornou a plataforma digital da comunidade vampírica da América Latina, hoje, né? Mas naquela época, há 21 anos atrás, distantes 21 anos atrás, eu era só um DJ alternativo, um integrante de alguns grupos de estudo, de práticas e sociedades vampíricas do Hemisfério Norte, e eu passei por uma experiência de quase morte, onde eu decidi não mais me esconder, escolhi traduzir alguns textos basais e seminais, visto que esse conteúdo era quase inexistente aqui na América Latina. Salvo o trabalho de um colega lá no México, a gente não tinha nada sobre a comunidade, sobre a cultura, sobre a tradição, sobre o vampirismo na vida como acaba sendo, né? Mas tínhamos uma obra muito interessante circulando por aqui, que era o livro Vampiros, Rituais de Sangue, do grande Marcos Torrigo, Frater Piaros, um ocultista, um pesquisador controverso, mas extremamente genial e prolífico em suas obras, né? Que eu tenho minha admiração, e foi um tutor não oficial na minha vida, no campo da magia. E bem, nós não tínhamos basicamente quase nada. Havia o livro Vampiros, Rituais de Sangue, mais ou menos na mesma época tivemos a publicação da obra Voivod, Estudo sobre Vampiros, do meu querido e nobre amigo Cid Vale Ferreira. E ambas as obras, enquanto Vampiros, Rituais de Sangue apresentava o contexto do vampirismo
ligado a uma prática da magia telêmica, um enfoque mais telêmico, ocultista. Foi a primeira obra séria sobre espiritualidade e mística vampírica no Brasil. Já a obra do Voivode, do queridíssimo Cid, ele oferecia pra gente um almanaque, uma coletânea de textos sobre literatura, arte, folclore, teatro, maravilhosos. Então a gente tinha ali alguma coisa, mas faltava a base, né, de uma comunidade, né, do que seria tudo isso na vida, como ela acaba sendo, e eu escolhi trilhar esse caminho. Afinal de contas, eu já estava envolvido com isso desde a década de 90, né, fazia bastante tempo. E como eu descobri tudo isso? Lá por volta de 1993 saiu uma matéria num jornal sobre uma sociedade de vampiros que se reunia num rooftop em Manhattan, Nova York, para celebrarem a sua vampiridade. Tinham seus rituais, tinham todo o charme, toda uma estética, tinham tudo ali, um envolvimento que me chamou muito a atenção. Eu vi aquilo e pensei comigo, ainda moleque, né, para ser bem preciso na descrição, cara, finalmente achei gente parecida comigo nesse mundo. E eu, muito empolgado, escrevi uma carta para o jornalista que havia traduzido aquela matéria. Depois de alguns longos meses, esse jornalista me respondeu e me mandou o endereço da agência que ofereceu a matéria qual ele havia traduzido. Eu, sem hesitar, peguei a máquina de escrever do meu pai, datilografei uma carta em inglês para aquela agência e enviei. A vida era assim, não tínhamos internet, não tínhamos Google, não tínhamos nada basicamente, mas tínhamos empenho, engajamento, curiosidade, sempre a curiosidade. Se você não sente curiosidade, você está morto. E lancei minha mensagem como um náufrago joga a sua mensagem dentro de uma garrafa fechada por uma rolha ao oceano e torce para ter força no seu arremesso e principalmente para a dama Fortuna, Madame Sorte, lhe sorrir de volta. Bem, vamos concordar. Levou quase 9 meses para aparecer uma resposta na caixa de correio do condomínio que eu vivia. Tranquilamente, quase um ano depois, para minha sorte, para minha felicidade, aquela sociedade de vampiros da matéria me respondeu. Eles ficaram encantados e fascinados por ter alguém na cidade de São Paulo, no América do Sul, que se identificava com o que eles faziam, realizavam, e eles nunca tinham sonhado com isso. E, naturalmente, eles me incluíram nos seus mailings, nas suas newsletters, e quando alguns dos integrantes desse grupo visitavam o Brasil, eu tinha a oportunidade de conviver, trocar umas figurinhas, conversar com eles, receber uma iniciação, uma bênção e uma orientação maior no caminho. Bem, esse foi o meu começo, bastante trágico, não é verdade? Em meados de 2003, então, vamos dizer, eu atravessei muitos anos, bastante deles, escondendo tudo isso, reservando tudo isso para mim. Minha prática espiritual era algo velado, era algo que eu só realizava quando todos nas casas onde eu morava estavam dormindo. Realizava meu rito em silêncio, com perfeita contemplação, meditação, encerrava, apagava minhas velas, anotava no meu diário mágico o que eu tinha feito, o que eu tinha sentido, o que eu tinha recebido, guardava tudo isso, deixava meu material escondido e ia dormir e encarava a vida como ela é no dia seguinte. Trabalho, estudo, família, essas coisas, né? Essas coisas diurnas que todos vocês vivem. Mas, em 2003, as coisas haviam mudado, o jogo havia mudado, um reverse muito grande havia me atingido na vida e eu decidi dar um grandíssimo dane-se, ferre-se tudo. Não vou dizer o termo que eu gostaria de dizer, porque eu não quero que a live caia, eu não sei se depois o YouTube pode encrespar na onda aqui do evento, né? E bom, eu escrevi meus textos, traduzi alguns pedaços de livros que eu tinha, citando as fontes, e publiquei no meu site, que na época era um sucesso bastante grande, né, no meio underground, e deixei lá porque eu tinha certeza que uma meia dúzia de pessoas parecidas comigo talvez eu viesse a encontrar. O que eu não esperava é que eu caí na graça de um jornalista, de um grande jornal noturno da televisão brasileira, e logo eu fiz uma matéria junto com ele, e essa matéria explodiu. E no dia seguinte que ela foi ao ar, né,
foi algo verdadeiramente assustador. Minha caixa de e-mail do site estava lotada, eu tive que pegar o pouco dinheiro que eu tinha na época e comprar um plano mais avançado para aguentar a quantidade de visitas que tinha no site. E assim eu vi aparecerem outros afins, outros do sangue, alguns que permanecem na minha vida até hoje, alguns que já partiram para além do véu, e alguns, e inspirei muitos que estão por aí. Então podemos dizer que o meu início teve bastante sorte. Madame Fortuna me sorriu sem sombra de dúvida. Vampiros, vampiras, o que fazer? Como prosseguir? Naquele momento, estamos falando de 2003, 2004 mais ou menos, eu tinha um site, eu escrevi um blog, tínhamos algo chamado Fotolog, meus deuses, Fotolog. E eu produzi um evento que era um grande sucesso, era uma festa bem interessante dentro da temática vampírica, né? E eu pensei, bom, vamos continuar compartilhando material, vamos conversar com essas pessoas. Cerca de 2 anos depois veio uma necessidade, veio um momento de, por que não juntar todo esse acervo que eu já tinha conquistado, um pouco da experiência que eu já tinha vivido, principalmente pela influência de alguns autores de livros que eu colaborava do Hemisfério Norte, né? Entre 2004 a 2008, quem coleciona livros da comunidade vampírica certamente verá meu nome nos prefácios, nos agradecimentos, em algumas menções honrosas e muitas menções aos meus escritos que nunca foram creditadas devidamente, né? E então a vida se aconteceu, a vida se manifestou e eu fundei uma sociedade discreta, né? Uma irmandade chamada Círculo Strigoi. O Círculo Strigoi começou oferecendo orientação, estudos, práticas destinadas a um viés do vampirismo que a gente chama de cosmovisão vampírica. Mas vocês que preferem uma definição mais acadêmica podem chamá-lo de espiritualidade vampírica, de mística vampírica, né? Eu desenvolvo esse trabalho tendo como pauta que espiritualidade é um processo que você desenvolve, é um percurso, é uma disciplina que você conquista de se entender melhor com algumas armas e algumas ferramentarias que ajudam você a se entender melhor diante do desesperar, né? Diante do desesperar que é a vida, diante da sede de alma, né? Da sede de espírito e da fome de alma, para sermos mais precisos, para sermos mais exatos. Era sobre tudo isso. E o Círculo Strigoi foi se enraizando, foi tomando fôlego, foi se desvelando, tal como o perfume das flores que nascem, crescem e liberam sua fragrância e aroma na escuridão noturna para aqueles que caminham por ruas escuras depois do horário que os outros vivos estão acostumados a percorrê-las e enxergam ali uma beleza singular e têm encontros muito, muito especiais. É sobre isso. Algumas pessoas às vezes se irritam comigo por eu manter um tom mais lírico, uma certa vox poiesis, né? Quando eu falo de vampirismo real, de vampirismo na vida como ela acaba sendo. Eu faço isso porque simplesmente não tem como não fazer. A poesia é a língua franca, é o idioma aberto de tudo aquilo que vem do outro lado para este nosso selvagem jardim. Vocês podem chamá-lo de Maiá. É um termo já até antigo na comunidade vampírica, né? Vocês podem chamá-lo de Malkuth, principalmente, visto que Kabbalah hermética é um tema muito apreciado hoje em dia, né? Às vezes me dá a impressão que no tempo que vivemos, todos ocultistas, magistas, bruxas, têm um certo domínio instintual já e básico de Kabbalah. Veja, temos Marcelo Deldébio, temos Léo Lousada e o Conhecimentos da Humanidade, lá junto com o Bruno Lanaro, e muitos outros cabalistas interessantíssimos, como Frater Magog, né? Entre muitos, muitos outros, que disseminam, propagam essa sabedoria, oferecem essa, vamos dizer,
esse alfabeto senciente para formarmos palavras e entendermos imagens, símbolos, repertórios, conjuntos de informações, fragrâncias, aromas, notas musicais que fluem do outro lado para cá. É sobre isso também. Então, o lirismo é algo muito importante, né? A Vox Poiesis é algo muito importante quando a gente aborda o vampirismo, porque todo vampiro, toda vampira tem uma habilidade natural para isso, nunca duvidem. O que deságua num outro tema extremamente controverso, polêmico, que eu adoro, que eu me divirto de entrarmos e falarmos sobre isso. Esse tema é a estética, a aesthetics. Nos dias de hoje, quando falamos de estética ou de aesthetic, nós pensamos em salões de estética, salões de beleza, em aparências. Para aqueles que estão um pouco mais acostumados, eu diria chafundados, em certas partes do mundo acadêmico, principalmente na área de filosofia, veremos que a aesthetics ou estética é tratada como plumas e paetês, desde mais ou menos a década de 80. Eu tenho um professor fantástico, que eu curso um seminário dele já há mais de um ano, e também fiz outros cursos paralelos dele, chamado Luiz Felipe Pondé. E ele foi um verdadeiro guerreiro que lutou essa guerra de não deixar a estética ser apenas plumas e paetês. Estética fala sobre aquilo que você sente diante de alguns símbolos, diante de algumas atitudes, de algumas texturas, de algumas pessoas, diante de algumas experiências que você não sabe definir se você está sonhando lucidamente ou se ainda você está num arrebatamento, numa vertigem provocada por uma pintura, pelo som de uma banda, de uma grande obra de arte. Mas alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que te rouba do teu racional, te rouba do tempo, do espaço e afeta você. E, consequentemente, você começa a interagir, dialogar, tocar aquela esfera, aquele mundo, aquele repertório mais sublime evocado por aquela peça, por aquele momento, e você também começa a influenciar ele. Uma sensação de infamiliaridade, como diria Freud, uma sensação de estranhamento. Então assim começa uma espécie de troca. Você começa a doar um pouco da sua vitalidade e aquele diálogo, aquela forma, aquela arte começa a te entregar algo de volta. E às vezes também inverte, você começa a puxar aquela força para você, aquela vitalidade, aquela energia, e aquela obra também começa a esmorecer um pouco e começa a circular e se tornar algo. Mas todavia, o que mais importa para a gente aqui é que você experimenta uma circulação de força, um processo, uma circunvolução, né? Como eu falo nas minhas obras, entre você e aquilo que provoca. Pode ser uma pessoa, pode ser uma outra pessoa, pode ser o show de uma banda, pode ser uma discotecagem maravilhosa, pode ser aquele momento mágico da sua vida, depois de uma ou duas taças de vinho, uma boa música e as pessoas certas em volta de você. Pode ser aquele momento que na calada da noite você está sozinho em uma encruzilhada, acendendo a sua vela, e o teu guardião ou guardiã, ou ainda aquele que guarda aquilo que você busca, te dá uma pista, se desvela, se mostra para você. Mas ainda assim, depois de tudo isso, vem aquela questão: mas Lorde A, tá muito bonito, mas o que é o vampiro? O que é a vampira? O que é esse vampirismo na vida como acaba sendo, que você está falando tanto, né? O que é esse vampirismo real? Bem, vamos lá. Vampiros e vampiras, ou simplesmente vamps, não importa se você escrever com I ou com Y, como é muito frequente vocês verem nas minhas obras, são pessoas que simplesmente nasceram assim. Sim, nasceram desse jeito. É o jeito da pessoa. Jeito, se a gente vem para o vampirismo real, a gente chama de têmpera, ou ainda a gente chama de destino, com D maiúsculo. Destiny is everything. Destiny is all, como dizia o grande Uhtred do seriado The Last Kingdom, que é maravilhoso. Mas vampiros e vampiras são pessoas que simplesmente nascem assim. Por alguma razão, essas pessoas têm nelas uma aristocracia de espírito e um legado daimônico.
E quando eu falo um legado daimônico, eu lanço vocês impiedosamente no mar Egeu, nos tempos pré-homéricos ou ainda de Homero, quando daimons eram espíritos de uma suposta era do ouro ou idade do ouro, que permaneceram por aqui e aconselhavam, inspiravam, partilhavam a fortuna, a sorte. Nesses tempos bem arcaicos, o maior de todos os daimons era Eros, aquele mesmo responsável pelas órbitas dos planetas, irmão do Protógeno ou o grande arquiteto, ou ainda aquele que definia as atrações entre aquilo que vestia formas humanas e formas dos outros animais, né? Que regia sobre as leis da atração, que com a sua flecha certeira imbuía a paixão ou a repulsa. Interessante tudo isso, né? Então o vampiro, a vampira é essa pessoa que nasce com esse legado daimônico, dessa aristocracia de espírito, capaz de tocar, não exatamente com a sua pele ou com a sua mão, mas tocar com a sua alma, o espírito, receber com mais fluidez e transparência essa energia indestrutível da vida, absorver, espreitar, caçar a força que ele precisa naquele momento, se nutrir dela, estocar o excedente e então irradiar aquilo que reserva, aquilo que guarda, quando se faz necessário, no seu rito, na sua magia. Mas reparem, é uma pessoa que nasceu assim. Esse é o jeito da pessoa, está nela, por isso que funciona, por isso que acontece. Essa é a raiz do vampirismo real, da tradição vampírica. O que mais? Que termos que a gente pode usar aqui? Esse é o básico, esse é o cerne, esse é o âmago que vocês vão encontrar na velha escola do vampirismo entre os anos de 1975 e o começo dos anos 90. É sobre isso, meu nobre. Pessoas que se reuniram em torno do trabalho, do desenvolvimento estabelecido, codificado por nossa amada fundadora da dinastia Sahasra, Goddess Rosemary Sahasra. Tudo começa com ela. Ela é chamada de The Mother of All, ou a Mãe de Todos. E eu tive o privilégio, a sorte e a boa fortuna de tê-la como minha Dark Mother, ou minha mãe espiritual. E desde então, vem sendo bem mais de uma década muito especial de ensinamentos e prática. E uma das maiores lições que ela já me transmitiu é que diante das adversidades, diante dos perigos, você é sempre o seu melhor feitiço. Não é sobre as velas que você vai acender, sobre os incensos, sobre a deidade. É sobre aquilo de quem nasceu com um duplo etéreo refinado, nasceu com esse legado espiritual, nasceu com esse legado daimônico. É sobre, e mais do que isso, é absolutamente sobre isso. Você é o seu melhor feitiço. É você e você. Dialogue com os ancestrais que te guiam, seja fiel, seja justo com os pactos, com os acordos, com aquilo que você estabelece com o invisível, com a tua deidade principal, com o teu daimon. Seja transparente e vai, e realiza, e faz acontecer. Isso é vampirismo real, isso é vampirismo na vida como acaba sendo. Esse é talvez o ponto mais importante que todo vampiro, toda vampira que já viveu, que está vivo no momento que assiste esse vídeo, e esse momento pode ser daqui muitas décadas, se nenhuma tempestade solar tiver acabado com essa civilização humana, e pode ser também alguns dias apenas depois, e pessoas que estão descobrindo tudo isso comigo aqui hoje. Nós estamos falando, portanto, de uma tradição com 5 décadas, um pouquinho mais já que isso, que se inicia com Goddess Rosemary Sahasra, que vai trazer essa visão do duplo nascido, do nascido conjuntamente, que é basicamente a tradução do termo Sahasra.
Não devemos confundir Sahasra com Sahasrara. Sahasrara é o chakra coronário, o chakra da coroa, né? Que pulsa, que vibra ali alguns 3, 4 dedos acima da nossa cabeça, né? Do tampo da nossa cabeça. Isso nos leva a um diálogo com o Ori dos africanos, com a natureza perfeita e com a questão do daimon dos gregos. A gente tem um diálogo muito grande. Para quem aprecia estudar o vampirismo folclórico ou histórico, né? O duplo nascido, essa ideia se harmoniza muito bem com os nascidos sob o pélico ou nascidos sob a coifa, que existiram, eram basicamente o xamã, era quem nascia para exercer um serviço, né, um ofício, uma arte xamânica na sua tribo, no seu vilarejo entre as montanhas do leste europeu, da Valáquia, Bassarábia, Transilvânia, Hungria e muitos outros lugares. Essas pessoas integravam ou estavam ligadas ou eram atribuídos a muitos ritos de processo estático, né, que trabalhavam com esse transe xamânico. Algumas pessoas falariam sobre um transe mediúnico também, porque não estariam envolvidos na época com estranhas beberragens vermelhas que levavam a um êxtase, a um transe, e alguns deles morriam durante esses ritos. Mas a gente fala de coisas ali do século XII, quando a ideia de uma morte cerebral nem existia. Morrer bastava você apenas desmaiar e a respiração e a batida cardíaca ficar muito baixa e as pessoas acharem que você já tinha partido dessa para melhor. E até faziam ritualisticamente um enterro xamânico, né, para essas pessoas, e 3 ou 7 dias depois eles retornavam à vida. E contando histórias únicas, histórias maravilhosas. Mas, Lorde A, como você sabe de tudo isso? É uma revelação espiritual? Strigoi Mortis contaram isso para você? Em parte, como eu disse, eu falo daquilo que eu experimento, daquilo que eu sei, daquilo que eu escuto, que me foi transmitido nas minhas iniciações ordalhas, mas eu também falo sobre pesquisa, sobre sentar na cadeira, abrir livros e pesquisar. E nesse sentido, o microhistoriador italiano Carlo Ginzburg, na obra História Noturna Decifrando o Sabá, foi um verdadeiro achado, foi providencial na minha vida, pois ele cataloga e nos oferece nas páginas dessa obra uma descrição de mais de 40 ritos que existiram, tiveram comprovações documentadas, né? Embora a gente nunca vai estar exatamente certo sobre o que eles realizavam, temos apenas alguns poucos parâmetros, normalmente legados por nobres ou por cronistas católicos ou ortodoxos, né? Às vezes alguns protestantes. Nós sabemos que termos como Tautos, Vurdolakes, Vricloacas, Strigóis, Calúsares e muitos outros que hoje, no século XX, XXI, chamamos de tipos de vampiros, quando pegamos algumas obras e alguns almanaques e experimentamos ler coisas em sites, internet, eram os nomes desses ritos, né? Então isso torna tudo infinitamente mais real, mais interessante. E esse é um tema que eu desenvolvo no meu primeiro livro, Mistérios Vampíricos, a arte do vampirismo contemporâneo, publicado pela Madras Editora, já no hoje distante ano de 2014. São quase 10 anos, né, que esse livro já foi publicado e continua vendendo muitos exemplares, inspirando, educando, trazendo ainda muita coisa bacana, né? Sempre que eu falo desse livro eu me recordo do meu nobre amigo Tiago Tamussalcas, do Morte Súbita, né, que escreveu uma das resenhas mais emocionantes que eu já pude ler sobre a minha obra, daquelas que até arrancam uma lágrima de satisfação quando eu vejo, né, sobre a importância desse trabalho. E o meu livro, Mistérios Vampíricos, se tornou uma espécie de rochedo, de ponto de firmeza para uma comunidade vampírica na América Latina. E eu acho que é o tema, né? Eu acho que eu já dei um belo passeio, falei de muitas coisas, e é hora da gente começar a organizar um pouco tudo isso que a gente fala, né? Bem, temos, portanto, uma tradição vampírica com um pouco mais de 5 décadas em atividade. Ela tem o seu início no estado de Washington, Estados Unidos, hemisfério norte. De lá, essa tradição se inicia, se organiza com Goddess Rosemary Sahasra, que vai inspirar e influenciar muitos grupos que já naquele momento estavam explorando o vampiro como um axé.
como uma cosmogonia, como uma figura de poder, uma figura que transmitia algo para eles, tal como a figura da bruxa transmitia para a bruxaria tradicional e a Wicca daquele momento, na década de 70, como o druida transmitia para o druidismo que se organizava ali, como as obras de Carlos Castaneda e o seu Dom Juan de Matos transmitiam para quem buscava um conhecimento nativo, né? Como disse o Edu Parmegiani aqui algumas horas atrás. É sobre isso, é exatamente sobre isso. Algo estava nascendo, se organizando, muitas pessoas estavam sintonizando esse arxé, essa figura de poder encontrada no vampiro. E o que eles encontraram ali? Eles encontraram o que a gente convencionou chamar de espírito caçador. É claro, né, que depois da primeira década do século XXI, né, 2010 em diante, pessoas falam sobre vampirismo como uma espiritualidade predadora. Bem, o predador caça apenas um único tipo de presa, para quem não sabe. E olha, por quase mais de 50 anos, o vampirismo é definido pelos próprios vampiros, pela própria tradição, pela própria comunidade vampírica presente em 2 hemisférios e bem mais de 40 países como uma espiritualidade caçadora. Caçadora por quê? O caçador é alguém que busca aquilo que vai nutrir a ele, que vai nutrir a sua tribo, que vai nutrir os seus. O caçador é alguém que se embrenha nas matas fechadas na noite de lua negra, ou seja, quando não há luar algum, para não atrapalhar sua caça. É aquele que dispara as flechas, usa lanças e faz coisas que nós, em pleno século XXI, dificilmente conseguimos conceber, imaginar ou desenhar ou sequer articular como ele poderia fazer isso. Quando a gente fala de espírito caçador, a gente fala sobre um traço, ou sobre um espírito, por que não, né? Que está por aí na espécie humana desde antes do Neolítico. Só para a gente dar uma pincelada. O meu nobre amigo, minha nobre amiga que está aqui assistindo o Enob, deveria considerar que tem 2 coisas que são extensas demais, que são vastas demais. Uma delas é a fase do nigredo na alquimia. É um processo, dos processos alquímicos talvez seja o mais extenso e mais longo de todos. E a outra realidade certeira e implacável que nós temos é que a chamada Idade da Pedra foi o maior período vivido pela espécie humana. Tranquilamente a gente pode dizer, né, que desde a Idade da Pedra, os últimos 5.000 anos dos últimos 5.000 anos que passaram, somente os últimos 300 anos foram atípicos. Os últimos 300 anos que a gente viu surgir muita coisa interessante, né? Entre elas, mais recentemente, internet, energia atômica, inteligência artificial, né? As IAs, né? Como dizem aqui no Brasil. A gente está vendo tudo isso acontecer, mas tivemos a Revolução Industrial também um pouquinho mais de tempo atrás. Tivemos algumas revoluções, é bem verdade, bastante derramamento de sangue, quando as pessoas aprenderam a viverem, a idealizarem mais do que realizarem, né? Enfim, meu nobre amigo, minha nobre amiga, é sobre isso. Então, da metade dos anos 70 para cá, uma comunidade vampírica se organizou. Por volta dos anos 80, depois de um primeiro desenvolvimento bastante pagão, né, a espiritualidade, a mística vampírica tinha um traço inerentemente pagão. Novas trilhas passaram a serem abraçadas, uma visão mais orientalista, uma visão de magia cerimonial também, de ocultismo, foi abarcada com o surgimento da Order of the Vampire, que era uma das muitas ordens que integram o chamado Temple of Set, fundado pelo Michael Aquino e a sua esposa Lilith Aquino. E essa ordem vai ser fundada pela Lilith, né? Pela Lilith Aquino, lá no começo dos anos 80, né? Vamos ter eles trazendo uma certa dose de hermetismo, uma certa dose de Kabbalah, diluindo isso na comunidade. E assim você vai ter 2 polos principais na espiritualidade e na mística vampírica, que é essa base pagã, que vem da Sahasra,
e a base das pessoas que serão influenciadas pelos conteúdos, pelo posicionamento da Order of Vampire, né? É sobre isso que as coisas vão começar a se organizar inicialmente no hemisfério norte e depois vão ramificarem, vamos ter bastante gente interessante na Europa e depois, há cerca de 21 anos mais ou menos, aqui no Brasil, tudo começa a acontecer, né? Principalmente a partir do meu trabalho aqui, né? Antes da fundação da Rede Vampírica, do Círculo Strigoi, nós tínhamos informações lançadas ao léu. Tínhamos muito achismo, tínhamos muita gente louca, embaladas, chegando e dizendo que eram vampiros, que eram vampiras. Tínhamos verdadeiras atrocidades do começo do Orkut, nas redes sociais, pessoas que liam uma obra de ficção e achavam que era encenar um personagem. Tinha muita coisa, vamos dizer, esquisita, contraprodutiva acontecendo ali naquele momento. Porém, com o tempo, com a chegada do Círculo Strigoi, a gente começou a estabelecer uma corrente, um ponto de tensão, de transmissão de conteúdo baseado em bibliografia, em traduções de livros, em produção de conteúdos baseados no que a gente experimentava e vivenciava com os integrantes da comunidade daqui, na sua espiritualidade, da sua mística. E isso começou a fazer uma enorme diferença. Começou um processo de escalonamento, quase como uma espiral, basicamente. As coisas começaram a se propagar. Aos poucos, novos eventos começaram a surgirem. Um podcast, lá em 2006, muito antes dessa ideia de um podcast de estúdio, foi criado, chamado Vox Vampírica Podcast. É um projeto que eu encabecei a partir do meu computador, do meu PC caseiro, né? Lá atrás no tempo, e fazia as gravações no meu próprio quarto com aqueles microfones maravilhosos, mas serviu como uma base de integração das pessoas que tinham sede de entenderem sobre vampirismo, mas com bibliografia, com DNA, com base, terem aonde alcançar, encontrarem outras pessoas parecidas. A gente também na época começou a desenvolver uma espécie de rede social, uma proto-rede social também, que deu bastante certo, que funcionou bastante. Eu passei a discotecar e organizar mais e mais eventos, e essas pessoas que gostavam de tudo isso passaram a se encontrarem principalmente nos dois frontes que formam a comunidade vampírica. Um deles é o do fashionismo e da produção cultural, que são as pessoas que gostam de vampiros, que gostam de filmes de vampiros, de literatura vampírica, de cosplays de personagens vampíricos, e que encontram ali um sentido, um amor, um envolvimento, um certo engajamento. E também pudemos atender o pessoal que buscava a espiritualidade, a mística vampírica, a magia vampírica, né? E ali dentro a gente começou a dialogar, não só com o que era conteúdo vampírico, mas com outros temas bastante interessantes, né? Temas que até hoje, né, eu penso que são indispensáveis, no mínimo, para a gente falar sobre tudo isso que a gente gosta, né? A astrologia. A astrologia tem um diálogo com o vampirismo, Lorde A? Tem diálogo com o vampirismo. O que mais? Runas podem dialogar com a tradição vampírica? Certamente. Veja a sequência de runas chamada de Utark, ou Lado Noturno das Runas, um livro que é um verdadeiro clássico do meu nobre irmão, Dr. PhD Thomas Carlson, da Ordem do Dragão Rouge. Sim, os vampiros podem dialogar com a sabedoria das runas, principalmente com a sequência Utark. Magia sexual e vampirismo tem um bom diálogo? Sim, tem. Simbologia vampírica tem um riquíssimo repertório. A comunidade vampírica, como ela se organiza? Bem, a comunidade vampírica se organiza há 50 anos, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Você descobre, você desperta, você se reconhece como um vampiro ou uma vampira da vida como ela acaba sendo, um vampiro ou vampira da vida real, encontrando outros afins e do sangue, convivendo, coexistindo, adquirindo conteúdo sobre isso, apreciando esses conteúdos, saboreando, tirando lições, tirando recursos do material que está ali disponível. É sobre isso.
Como a pessoa chega nessa comunidade vampírica? Uma vez que ela sabe que tem encontros abertos, que há conteúdos, que há materiais que são tornados acessíveis para o grande mundo, e a gente faz esse trabalho, essa ponte, essa embaixada através do portal redevampirica.com, principalmente no nosso hub.redevampirica.com, ou ainda no nosso streaming chamado Redvamp Vision. Você pode acessar, você pode entender um pouco melhor tudo isso. Se você nasceu vampiro, se você nasceu vampira, esses conteúdos vão ressoar profundamente na sua alma e você vai sentir uma volúpia, um tesão por saber mais e mais de tudo isso e desenvolver tudo isso, estar junto de outras pessoas que você pode compartilhar suas ideias, impressões, experiências, sonhos, que você vai perceber que a pessoa está na mesma pegada, está na mesma vibe que você, está com os dois pés no chão, mas que a cabeça dela voa entre as estrelas, entre o prado dos imortais, e com isso você vai se fortalecendo, você vai ganhando tino, você vai ganhando substância, você vai ganhando força, né? E vai intensificando tudo isso. Basicamente, quando você está experimentando esse ponto, você pode se vincular a uma irmandade vampírica, tal como o Círculo Strigoi, quando ele tem períodos de neofitado aberto. Ou ainda você pode se envolver e se inscrever na escola preparatória do Círculo Strigoi, chamada A Corte de Antares e Amantíquer. E ela está com inscrições fechadas nesse momento também, mas nós formamos ali um grupo de pessoas que moram em São Paulo e em muitas outras cidades do Brasil e também na Itália, Portugal, Estados Unidos, indivíduos verdadeiramente únicos, radiantes, potentes, pessoas interessantíssimas e charmosas que vão estar estudando ao longo dessa próxima roda do ano juntos com a gente e vão crescer, se desenvolver e vão se misturar e vão integrar ainda mais as fileiras da nossa grande corte de Antares e Amantíquer, né? Pessoas extraordinárias. Você também pode, havendo uma possibilidade, você também pode procurar por uma casa vampírica, né? Mas as casas estão lá no hemisfério norte, né? Existem algumas, né? Existem muitas, na verdade, né? Então há muitas opções para o desenvolvimento de uma pessoa, né? Eu aponto aquela que está mais prática, mais apta para te abraçar, para te oferecer entendimento, recursos, armas e ferramentaria mágica diante do desespero e do se entender melhor diante da vida, que é bela, injusta e imunda, tal como a natureza. Mas, no entanto, se você tentar eliminar qualquer uma dessas três partes, você elimina a vida e a natureza. E assim, esse não é o caminho. Então, o caminho é procurar um desenvolvimento. É você aprender a... Eu não vou dizer aqui que você tem que aprender a se auto-escutar, porque eu não acredito que ninguém aprende sozinho a escutar a si. Tal como eu também não acredito e não endosso nenhuma forma de auto-iniciação, porque a primeira lição mais difícil, seja no vampirismo, na bruxaria, na magia, é você receber. Veja, Cabala, né? Uma das muitas traduções de Cabala é aquilo que você recebe. As runas, uma das minhas traduções favoritas do termo runa é sussurro, é sussurrar. É algo que você igualmente vai escutar, vai receber. Meus amigos da Quimbanda falam sobre escutar o fuxico, né? Que é aquelas coisas muito baixas que não são pronunciadas por humanos, mas estão ali na base do teu pescoço, mais próxima do seu coração que você mesmo, e que de repente quando você se concentra, ou melhor, você não se concentra, você deixa correr, você fica sabendo de coisas únicas, coisas que ninguém mais sabe. Veja, então, esse aprender a receber, né, é muito importante. O aprender a receber, né? Você ir tomando, vir chegando a você amarrando aquele fio do destino, aquela energia que flui para você aprendendo a puxar, a reter, a criar um ponto de tensão, onde você entrega um pouco de você e você recebe de volta. Vampiros e vampiras desenvolvem isso com uma certa naturalidade.
Sim, então é sobre isso, né? Se você busca entendimento, busca conhecer, busca se entender melhor diante de tudo isso, na parte da espiritualidade, né? Enquanto um percurso, enquanto uma disciplina, você pode procurar a rede Vamp Vision, que é o nosso streaming, que oferece muito conteúdo em temas maravilhosos, como astrologia e vampirismo, o Tark, o lado noturno das runas, vampirismo e magia sexual, simbologia vampírica, seu lugar na comunidade vampírica, como ela se organiza, para onde você vai, o que você precisa saber, história da comunidade vampírica, história do vampirismo. Embora tudo comece em 1974, 75, há um vasto repertório de muitos séculos, que vem desde o século IX no norte da Europa. Falamos lá sobre o Prado dos Imortais, o vampirismo e o mundo espiritual e os seres e suas relações, sobre alquimia e vampirismo, sobre as adulrunas, alfabetos sencientes, anatomia vampírica, e nós temos um estudo aqui no Brasil único, pioneiro, que a gente está compartilhando, onde estudamos os talas e os chakras sombrios, que está sendo especial e eu nunca vi circular em outros lugares também. A gente também vê o tema dos alfabetos sencientes, vemos os vampiros na história da arte e da literatura, a encantaria rúnica, estudamos Futark entre o antigo e o novo, glamour vampírico, Kabbalah, Clifo, runas, tarô, Tussatru, que é uma linha bem interessante e uma espiritualidade escandinava ainda pouco conhecida, mas que lida com esse dark side do universo escandinavo. Também estudamos o Trollum e o Troldum, que é o conjuro, o rootwork e o trabalho com os espíritos da natureza por um viés escandinavo. E claro, também falamos sobre vampirismo energético, sobre o mistério do voo noturno e muitos outros temas lá no Rede Vamp Vision, que pode ser uma porta de entrada para todos vocês. É o streaming, é que nem Netflix, só que tem conteúdos distribuídos nesses mais de 27 tópicos e com sempre 3, 4 vídeos novos toda semana e surpresas para todos aqueles que assinam e se tornam membros. E se você gosta de tudo isso que eu venho apresentando, que eu venho falando de um vampirismo para a vida como acaba sendo, acho que eu já devo rumar para a conclusão, Frater? Olha, mas teu tempo aí, mas vamos rumar para as perguntas ainda. Nossa, sim, eu vou então só fazer o meu fechamento, a gente abre para as perguntas. Tá. Então, vamos então aqui para o fechamento, né? As pessoas, quando falamos sobre pessoas que nasceram vampiros, nasceram vampiras, as pessoas geralmente tendem a idealizar, então é alguém que só se veste de preto, que dorme num caixão, deve ser alguém que ou se for homem, tem uma peitoral trincada e é o símbolo sexy mais procurado pelos outros. Se for uma mulher, deve ser ali aquela mulher que rouba o fôlego de todos. E muitos vampiros e vampiras da vida, como acaba sendo, não é o tipo de peitoral trincada, não é aquela modelo ou aquela atriz do filme que você assiste ou da novela global. Não, pelo contrário, são pessoas como eu, como você, talvez muito mais até mesmo como você, porque eu dou uma exagerada no visual, eu não nego, faço isso há bastante tempo e eu gosto disso. Mas a maior parte da comunidade vampírica se veste no dia a dia como qualquer um. Talvez tenha uma preferência pela roupa preta. No ambiente de trabalho se pode usar uma roupa mais soturna, mais elegante, vai usar. Se não pode, vai dar uma disfarçada no seu cotidiano. São pessoas que colecionam livros, são pessoas que alguns gostam muito de cozinhar, são pessoas que estão distribuídas nas mais variadas classes, orientações, gêneros, profissões, desde uma chefe de enfermaria a um advogado. Mas esperem, advogados, bem, todos vão brincar que podemos ter muitos advogados das fileiras da nossa comunidade, é verdade. Mas há de todos os tipos, psicólogos, motoristas de ônibus, cobradores. Há vampiros e vampiras de todos os tipos, de todas as formas, de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as classes sociais, que nascem com essa aristocracia de espírito, que nascem com esse legado daimônico
e, de alguma maneira, quando estão nos lugares, têm uma radiância própria, irradiam uma força, uma afinidade, uma simpatia, que aos poucos nos reconhecemos. Algumas pessoas vão brincar, é porque os santos batem, sem sombra de dúvida. Mas eu digo que eles estão por aí. Então, para a gente concluir, o que é uma corte vampírica, não é verdade? Uma corte vampírica é talvez o mais alto grau que uma comunidade vampírica consegue atingir, consegue reunir. Uma corte é uma reunião de vampiros, vampiras de uma determinada região. Aqui a nossa compreende pessoas de muitas cidades de outros estados e até de outros países, claro. Porém, nosso foco de atividade é a região de São Paulo, Grande São Paulo, que se estende ali até o grande ABCD e que estende seus limiares até a belíssima Vila dos Ingleses de Paranapiacaba. A outra parte de nossa corte, né? Essa primeira parte é a parte de Antares, como é chamada há mais de 20 anos. Um pouco mais recente dela é a região do Amantiqueira, que envolve a totalidade da Serra da Mantiqueira e do chamado Vale do Paraíba, onde há também uma atividade dos integrantes da nossa corte, da nossa comunidade, muito grande também. E nós demos a ela o nome da corte de Antares e Amantiqueira. Originalmente eram os nomes dos Hallows ou Radiâncias. Hallow ou Radiância é basicamente o nome que a gente dá a uma determinada região com uma atividade vampírica muito grande. Muitos integrantes de uma comunidade produzindo conteúdo, produzindo repertório, produzindo marcadores, produzindo vivências, o que gera uma energia única, muito especial. Então, os Hallows de Antares e de Amantiqueira se unem, se fundem na figura, nessa parte da grande rede, da grande teia vampírica, e fica conhecido como a Corte de Antares e Amantiqueira, que hoje reúne os mais antigos, os mais sábios e sábias, antigas e fortes vampiros e vampíricas de toda a América Latina. E eu tenho um amor muito grande por esses meus nobres irmãos e irmãs que partilham comigo essa história, que não é mais a história do Lorde A, é a história de todos nós, é a história de um coração sombrio que bate nos peitos de todos nós e que nos reúne, que nos integra, nos permitem vivermos como acabamos sendo, não do jeito que outros querem decretar que devamos ser, ou que esperavam, ou que queriam que nós correspondêssemos a eles, e menos ainda aquelas idealizações vãs, bestas, que a gente acha que a gente só pode ser uma coisa se for isso, aquilo, e a gente fica lá ruminando, idealizando, ressentindo. Quanto mais a gente se ressente, mais a gente idealiza. Nesse ciclo vicioso de idealização, ressentimento, frustração, a gente vai estreitando o nosso afeto, vai ficando cada vez mais agressivo e vai perdendo o contato com a realidade, vai se bipolarizando e vai ali se tornando uma outra coisa, que não é vampiro, não é vampira, é só mais uma pessoa ferida, tentando estender suas feridas e suas máculas ao restante dos outros, culpando terceiros culpando terceiros como se estivesse vivendo uma sina destinada à dor e ao fracasso. Não. Vampirismo na vida como acaba sendo, vampirismo real é sobre beleza, é sobre esplendor, é sobre força, é sobre opulência e ao mesmo tempo é sobre viver a nossa própria justa medida. Se deixar eu fico aqui até de madrugada. Eu imagino. Lorde, antes de tudo, parabéns aí, eu tô acompanhando aqui, estava lá fora acompanhando também. Eu vi que o pessoal, em geral, ficaram muito quietos. Eu até coloquei, olha, mandem as perguntas aqui. O que eles fizeram durante o tempo que a gente teve? Como nós sabemos que durante as lives, às vezes, as palestras, a pessoa está prestando muita atenção e ela pensa e ela, para mandar a pergunta, ela para. O que eu fiz? Eu abri caixas de perguntas. Que eu sou um pouco antecipado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, eu farei perguntas, tá? Que me apareceram na caixa e algumas que apareceram por aqui. Opa, vamos a elas. Antes de mais nada, quero mandar um grande abraço aí pro meu irmão também, de maçonaria, aí, o Fábio Siqueira, que você conheceu. O grande conde. Mandou pra você. Nobre. Um grande abraço também.
né? Então é um grande admirador aí. E é membro da corte vampírica também, Sim. né? E tudo a ver, né? Realmente ele tem ali um traço que eu vou ser obrigado a comentar aqui, né? Que você tem muito também. Opa. Então terei de dizer. Lorde A, eu percebo que toda vez que você tá se expondo, tá se expressando, você parece o tempo todo estar tornando a informação ou o que você está passando de uma forma poética. E aí eu te pergunto, vampirismo e arte são co-irmãs? Siameses, talvez, que não consiga... Não há vampirismo sem arte? Ou a arte está em tudo? Olha, teve uma Bienal de Artes lá, aquela que tem lá no Ibirapuera, né? No Parque do Ibirapuera, que tinha uma vez, estava escrito na entrada, entre gritando se você sabe o que é arte. Eu brinco que se um dia eu montar um templo, eu vou escrever na entrada dele, entre gritando se você sabe o que é vampirismo. Com certeza. Eu acho que as duas coisas se misturam, né? Numa das minhas falas eu até mencionei como a arte, né? Seja arte, literatura, dança, principalmente a dança, o teatro, o que seja, né, Frater? É a língua franca do outro lado, né? Seja um outro lado feérico, um outro lado das Clifô, um outro lado dos ancestrais, dos mortos, um outro lado dos incontáveis mundos, planos e dimensões que estão por aí. Eu vejo a arte como a língua franca desses mundos. Não há magia sem arte. Não há. Não há. Não há. Porque a arte é uma expressão da maior poder que o homem tem, né? Que é a força do coração, da emoção. A energia vibrante, né? Que pula dentro dele, que uns manifesta como dança, outros como poesia, outros como discursos, outros como música. E, né? A arte, ela é a maneira que o homem toca a alma. Né? E quem mais do que um vampiro para querer saber de alma? Lorde, perguntaram as perguntas que você já deve imaginar, tá? Vamos a elas. Vamos a elas, né? Vou fazer de conta que é a primeira vez que eu respondo. Alguns talvez será a primeira vez, né? Esse é o lado bom. Lorde, a pessoa nasce vampiro ou torna-se vampiro? Ou seja, ela tem uma alma que nasce no sentido de gostar desses mistérios noturnos, conhecer a noite, ela conhecer o mais, sentir o chamado natural, como a gente falou da arte das benzedeiras, agora há pouco com o Edu, né? Mas ela tem isso ou ela pode, com o tempo, ir se afinando com a corte? Olha, Frater, o grande ponto nessa questão é que eu vou falar do que eu vejo. Do que eu vi nesses últimos 25 anos, né? 21 anos de maneira mais intensa, né? Eu até contei essa história aqui. A pessoa nasce, é o jeito dela, ela nasceu assim. É uma menina que mora no meio do Acre e que, assim como eu, que vi uma matéria num jornal na década de 90, ela me vê num programa de televisão, reúne a família dela inteira. É igual, é esse cara, é isso que esse cara tá falando, é isso que eu sou, gente. Agora ele tá explicando pra vocês verem que eu não tô sozinha. E de repente essa menina decide descer para São Paulo, consegue emprego, consegue estudar, se torna modelo, alternativa e se torna um sucesso. É sobre isso. Essas pessoas podem estar ali no interior do Acre, podem estar ali em Campinas, podem estar, claro, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, né? Um abraço inclusive para o meu irmão Luciano Vidal, que adora as lives que a gente faz, também integra lá os nossos treinamentos, está lá no Campus Estrigói, Bahia, né? Claro. E, cara, essas pessoas estão por aí. É a têmpera delas, é o destino delas e elas vão despertando. Quando elas encontram outros, esse processo se torna mais intenso, se torna mais forte. Quando elas começam a investir espaço, tempo em treinarem, é que nem a arte. A pessoa nasce... Olha, eu sei que todo mundo... Eu vou ser muito xingado, porque a gente vive no século XXI por dizer isso. Mas... eu, como bom desenhista, bom cara que estudou com Augusto Miniguiti, Laurindo Munhoz, e até com o Rogério Vilela e com o Alexandre Pergamino, outro mestre da Pan-Americana de Artes, cara, eu acho que as pessoas para desenhar nascem com dom. A pessoa para dançar tem um dom envolvido na parada, sim. Da onde vem, como vem, não convém, prefiro pensar que são as musas, na minha abordagem, mas tem o dom. E o dom faz maravilhas. Mas a pessoa tem que praticar.
a pessoa tem que treinar. Você traz o exemplo da arte marcial, que eu acho sensacional. Sim. Cara, não adianta nada. Eu sou o cara que luta tal coisa. Se você não vai na academia, não tem um tutor, não tem um mestre, você não tem amigos que lutam. Você viu como foi lá em casa, né? Porra, eu adorei. Repetição. Te ensina o movimento e o aperfeiçoamento tem relação direta com a repetição. Né? E querendo ou não, a arte ela tem muito isso, né? Por mais que o cara traga o dom, um dom não afinado, é bruto, é rústico. Sim. Lorde, uma pergunta que chegou muito na caixinha. A sua linha vampírica, ela difere, vamos chamar de linha, cara, mas é segmento, maneira de enxergar, a cosmovisão. Cosmovisão é fantástico pra né? É um bom termo. Sua visão de universo particular do seu vampirismo, ele difere em algo de outras escolas que falam de vampirismo, por exemplo, seja energético, seja sexual, seja do que for. Das outras formas, né? Foi o Paulo Coelho que falou muito de vampirismo, de energético, manual prático do vampirismo. Que não é dele, né? Do Toninho Buda. Não, sim. Mas, caminhando nesse jardim aí de drogas, né? O que você me diria? A sua linha vampírica, eu te conheço e eu sei que ela aborda a música, ela aborda a poesia, ela aborda a beleza, a arte como um todo, inclusive de se expressar, né? Porque talvez o que nos diferencie da irracionalidade é a capacidade de concatenar ideias de forma razoável. Porque se você é só uma pedra bruta que nunca se lapida, né? Você não diferencia em nada de ensinar um ornitorrinco dançar balé. Né? Então, o que você diria? Você conhece, sabe que existe. O que diferencia sua cosmovisão vampírica das demais? Diferencia no sentido de a sua casa vampírica, ela trabalha diferente essa dinastia? Ela trabalha diferente desse tipo de trabalho? Olha, para responder isso, eu sigo uma resposta cronológica, né? Uma resposta baseada numa linha do tempo. Não é o meu vampirismo. Eu recebi o treinamento, conheci algumas ordens, conheci algumas sociedades que eram descendentes, direta ou indiretas, desses dois polos, que é a Sahasra, ou o pessoal lá que vem depois da Sahasra, lá do Michael Aquino, né? Da Lilith Aquino. Sim. Eu fui encontrado por tudo isso. Falar do Templo de Sete, porque o pessoal já vai... sim, Templo de Sete, Marquino dentro... O pessoal já tá nesse momento. The Order of Vampire. Inclusive o líder da ordem é meu amigo, o Don Webb, eu adoro ele, gosto muito dele. Inclusive o trabalho dele eu acho bem bacana. Eu curto ele escreveu um livro sobre vampirismo. Sim, eu adoro esse livro, muito bom. Muito bom. Ele escreveu uma obra muito sucinta, muito direta dentro do tema dele. E, cara, é assim, não é o meu vampirismo, não é o vampirismo do Lorde A. Eu fui encontrado, eu recebi a minha iniciação, eu recebi o meu caminho. Claro, eu estudei, eu pratiquei, eu quebrei a cara, eu tropecei, fui traído, me deram rasteiras, eu fiquei de pé, eu prossegui, eu insisti, eu encontrei a Goddess Rosemary, fiz assim, tipo, bateu assim, o negócio ali parou, não, você vai ser meu filho espiritual, eu vou treinar você. E posteriormente, quando a Chandra entrou na minha vida, ela acolheu a Chandra também como filho espiritual dela. E a gente recebeu por sonhos lúcidos, por rituais, por ordalhas, por tudo isso. A gente recebeu o nosso caminho, né? A gente trilha esse caminho, a gente tem aquilo que a gente se apropria dele, aquilo que torna ele nosso, né? Então eu tenho muito orgulho de dizer que, cara, eu caminho na tradição vampírica desses últimos 50 anos. Que é um período de tempo perto do catolicismo, com seus 2.000 anos, dos ortodoxos, do judaísmo, com seus 5.000 anos, do Ifá, dos africanos, que deve ser mais ou menos 5.000, dos hindus, é só 50 anos, é uma tradição nova, até corre o risco de ser uma nova espiritualidade para os acadêmicos. Mas é o caminho que eu trilho, é o caminho que eu recebi, é o caminho que eu desenvolvo. Eu posso dizer que enquanto autor, enquanto orientador, eu focalizo sim em algumas coisas, mais do que outras, como é natural, como acontece para todos. E eu bato muito numa tecla que para mim é é uma tara, é uma obsessão particular, uma obsessão pessoal minha, mas eu quero um vampirismo que se defina pelo próprio vampirismo, que se desenhe pelo próprio vampirismo. Por quê? É interessantíssimo o que a Telema pode postular e falar sobre vampiro.
E a gente vai receber, a gente vai acolher, vamos apreciar, vamos dialogar, vamos fazer pergunta, vamos desenvolver conteúdo. Mas o vampiro sobre o vampiro é lugar de fala. É porque... de certa maneira. Porque é o sobre vampirismo isso. definindo sobre o próprio vampirismo, ok. Outros falarem, vamos acolher, mas não é vampirismo. É uma opinião externa de Uma uma... opinião externa que a gente pode acolher. O que a Wicca vai dizer, o que a bruxaria tradicional vai dizer, o que o voodoo vai dizer, o que... Tá, vamos beber essas fontes. Eles estão oferecendo fontes. Algumas desses grupos têm aí um século já de história, pelo menos. Alguns têm bem mais que isso, que eu mencionei. Mas, cara, vamos dialogar. Vamos sentar com esses caras, vamos escutar o que eles têm para dizer pra gente. Vamos sentir esses marcadores, essas variáveis que eles estão dando nos nossos marcadores e vamos ver o que a gente se pega por afinidade no nosso repertório disso. Mas o foco da corte de Antares e Amantiquer, do Círculo Strigoi, né, Campos e todos os projetos, mesmo na minha área cultural, produção cultural, visual, essas coisas, eu busco o vampiro pelo vampiro. A vampira pela vampira, né, se preferirem também. Mas eu busco esse negócio. O que esse espírito caçador, para onde qual esse norte misterioso que ele nos leva? Quais são essas constelações que a gente vê num norte que a gente sabe que a gente não vai chegar, que nem o horizonte, mas que está lá. Meu foco, minha fina sintonia é essa, Magog. Show. Lorde, porque eu ouvi já você comentando, tô lembrando aqui, o que você poderia simplificar para quem está assistindo a gente? O que é uma espiritualidade predadora, caçadora? O que seria isso? Porque você, quando está se expondo, falando, por vezes você passa por isso. E quando eu coloquei, né, que você viria, essa é uma das perguntas que se fazem. Por quê? A ideia de o que é esse predador? O que é essa espiritualidade predatória? O que é esse vampiro predador? Tá, olha... Será que é aquele que ataca em voos noturnos? Será que é aquele que, sei lá, de repente... caça criancinhas, como a igreja dizia? Então, o que seria isso? Aí as bruxas têm parte com isso também, Sim, né? é uma Principalmente na família Ilha só. da Madeira, como conta a Chendra e a minha sogra, que veio de lá, né? Sim. Tem muita história dessas, maravilhosas, inclusive. É uma dica, é o livro do Vampiros, do Marcos Torriga. Ele vai fazer uma Maravilhoso. associação entre bruxaria e vampirismo, onde ele vai contar algumas histórias de bruxas serem acusadas também Sim. de vampirismo pelo uso do corpo. Né, o corpo astral ou o duplo etéreo para transformar-se em aspectos teriônicos, ou seja, de animais, e fazerem caçadas noturnas, né? Sim. Tanto que a figura da bruxa, a bruxa surge no final do 14, né? Do século 14. O vampiro, meio que esse morto-vivo que vem do outro lado ali para ter relações sexuais com os vivos, ou roubar a energia deles, ou inclusive o sangue, é mais ou menos da mesma época, 14 ou 16, que você solidifica, cristaliza essas duas imagens, né? Porque antes disso, era tudo a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa, bem do que se diga. Mas vamos lá. Na comunidade vampírica, né? Nesses últimos, pelo menos uns 40 anos, Magog, eu aprendi, me educaram, escreviam que éramos uma espiritualidade caçadora. A figura do caçador. O caçador, ele busca aquilo que lhe nutre e ele vai buscar aquilo que nutre ele dentro daquilo que está disponível, dentro daquilo que ele vai encontrar na mata, que ele vai encontrar na floresta. A floresta pode ser a sua mente, né? Pode ser a sua alma, né? Floresta dos símbolos, né? Como escreve o grande Nicolás de Matos Friswold na sua obra Arte dos Indomados, que é linda. Pode ser, assim, pode ser o Prado dos Imortais, que é tudo aquilo que está aqui da superfície da Terra até as constelações fixas, né? Os signos zodiacais. É bastante lugar. Então você se joga na escuridão, você se joga na sua caçada para buscar aquilo que lhe nutre verdadeiramente, que não é nada que tenha nascido. Nada nascido pode nutrir a sede de espírito e a fome de alma de um vampiro, de uma vampira, da vida como acaba sendo, da vida real. Nada nascido. Ah, mas vocês podem roubar a energia dos vivos? Podemos. Podemos. O neófito, o cara que, nem vou dizer o neófito, o cara que despertou, talvez assim até se empolgue que ele vai chegar no lugar, alguém de repente cai no sono, como aquele rapaz que tá ali. Brincadeira.
Pode acontecer, do cara chegar, acontecer isso, o cara, eu sou um vampiro, como eu sou foda, vai na balada, acontece umas coisas, não, olhem meus poderes. Tá, ok, isso pode acontecer, né? Lorde, vir de branco natural. Hoje é uma provocação? Tá calor, né? Tá calor e... eu já vim, deixa eu ver... Eu sempre vou de preto nos podcasts, então eu já botei uma roupa branca pra Eu aprendi destacar. que vampiro mal usa preto, cara. Entendeu? Vampiro mal, ele usa preto. Ó. Eu vim a caráter. Achei que eu entenderia os mistérios vampíricos usando preto. Como se a capa fosse o mais importante, né? Você quer saber um segredo? Ok, lá no ritual a gente veste preto. Preto, detalhes dourado ou detalhes vinhos. Mas... nós gostamos de camadas de cores, nós gostamos de camadas e texturas. Tipo, para uma festa vampírica, um paredão preto não resolve. A gente quer uma atmosfera que arrebate nossos sentidos. Então é por isso que tem toda essa preocupação estética, né? Por exemplo, eu gosto muito de trajes da época vitoriana, da era elizabetiana. Comentaram que você seria um poeta. Deixa eu ver como ela Poeta falou. maldito, né? Um byroniano tardio. Olha só, o Lorde explanando, como brinquei anteriormente, seria facilmente confundido como um poeta da segunda geração romântica. Grato. O homem parece ter saído diretamente do século XIX para o nosso tempo. É o que vocês não entenderam, que o Enob busca gente longe. A gente gosta, Magog, do arrebatamento estético, do estranhamento, da infamiliaridade que ele causa, naquilo que ele vai atraindo pra gente através disso, do que a gente vai criando pontos de tensão e daquilo que a gente vai entregando através disso, dessa troca de força, dessa troca de energia. Como eu dizia, eu gosto muito dessas roupas mais extravagantes, dessas roupas de época, de roupas estilizadas, enquanto há muitos vampiros que preferem um digno terno preto, uma camisa de seda preta e uma gravata escura, e estão extremamente elegantes. Sim. É como essa força se manifesta para eles. Nos ritos a gente usa roupas pretas, geralmente com poucos detalhes coloridos. Aí sim a gente trabalha a escuridão, a gente trabalha o fogo, trabalha os elementos, né? Claro, sim. Temos um incenso de madeira negra que vem sendo comercializado pela Coven 1692, maravilhoso para os rituais. Temos home sprays também para usar nos rituais de proteção. Temos todo um trabalho estético, né? A gente gosta desse trabalho estético. Eu já acompanhei mas muito. A gente estética é sulfúrica, é como um enxofre alquímico. A plasticidade que a estética interage, né, membranosa, é mercurial. E é o corpo que cria e estabelece o meio termo entre as duas. Eu estive em Paranapiacaba, né? Em algumas das vezes contigo, né? Então eu posso garantir a vocês que realmente de estética esse pessoal entende. E com certeza a coluna vertebral é de conhecimento, né? De informação e de muita beleza, de arte sempre. Sempre que eu vou tem dança, tem tambor, tem fogo, tem espada. Então, para quem gosta, pode perguntar. E tem uma exaltação do feminino, né? Sempre. Sempre. Ó, perguntaram aqui, ó. O Rafa, daqui. Um vampiro, então, é um resgate dos instintos dos homens como um predador? A gente não fechou o tópico, né, do caçador e do predador. Basicamente, o caçador entra na mata para buscar aquilo que lhe nutre e nutre os seus, né? Certo. No caso, os afetos, a dimensão afetiva, né? Não vamos tratar a dimensão afetiva como tratam o romantismo, água com açúcar, essas coisas, e todo mundo é bal, né, nesse mundo, né? Sim. Olha, essa tal da dimensão afetiva, a face afetiva, né, a face lunar impura, você só conquista ela depois de enfrentar o abismo, que é um lugar corrosivo e onde todo sentido é eliminado, toda razão, tudo aquilo que só, aquela visão que só existe, o que está no tempo e no espaço, só tem método científico, só pode falar se é professor, só pode falar se é cientista, tudo é mentira. É aquela pseudociência. Tese e antítese. É o mundo da dualidade. Talmiel. Duas cabeças se debatendo. Pai. Às vezes a gente tem que citar alguma coisa. Pegou agora, bem. Né? A gente tem que citar alguma coisa para, de repente, o ouvinte, né, ele tem que entender que a gente bebe em diversas fontes e não de forma rasa.
força. Exato. Entendeu? E é uma dimensão afetiva, a face do afeto. Por que o afeto? Porque o afeto carrega força, carrega memórias, carrega inspiração, carrega vitalidade, carrega energia, carrega indestrutível força vital. E o afeto, a energia, essa dimensão afetiva, não existe no tempo e no espaço. Então veja memórias, pessoas, né, que passaram por algum trauma, entendem muito bem o que eu estou falando. O negócio aconteceu há 5, 10, 15, 20, 50 anos atrás. E para a pessoa, de repente, ela conecta com aquilo e começa a reviver tudo como se fosse agora. Sim. Claro, momentos bons também existem. Os outros planos de consciência são conhecidos também por não dependerem do aspecto euclidiano de tempo e espaço. Exato. Né? Porque você cochila por 2 minutos, né? Pelo menos aqui e lá aconteceu uma vida. Sim. Você volta, pô, passou 2 minutos. E o contrário é verdadeiro. Por vezes você acha que dormiu assim, muito. Aí você vê que, na verdade, foi o contrário. Então, o tempo e espaço não se relacionam com dimensões superiores, né? Então, é muito interessante. Presente, passado e futuro coexistindo, né, cara? Exato. Isso é muito interessante. Lorde, o tempo todo. O tempo todo. Lorde, eu vou ter que te dar aí, eu sei que não é da estética vampírica, mas eu tenho que te presentear aqui com a camisa do Enob, tá? Maravilhosa, né? É da estética vampírica com esse padrão de cores. Você viu, né? Será que tem a ver com o caveira do sorteio também? Olha só, né? Aqui. Ó, mostra aí pra câmera, Josiel. Pega aí que nós conseguimos fazer um vampiro, tá? Opa. Aí, ó. Presentear aí mais um. Obrigado. Fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Você sabe que nós somos companheiros de jornada. Somos, né? Estamos aí nesse... Absolutamente. Estamos aqui nesse plano, mas assim, algumas pessoas parece ser um reencontro, né, cara? É uma coisa... É a amizade que se fortalece, o tempo e espaço não existe, porque é curto tempo, mas... Parece que tem uma vivência gigantesca. A gente já tem tanta história junto nesses anos aí. De lembra de fulano, lembra de Beltrano, e lembra o que aconteceu. E aí comentamos sobre pessoas, sobre situações, sobre lugares. E nunca deixa de discutir sempre um tema oculto. A gente tá sempre aprendendo nessa convivência. Talvez seja esse também uma das coisas que a gente acaba aprendendo nesse mundo, né? Que você nunca saberá tudo e seus companheiros de jornada podem ajudar em muito a fazer a sua jornada ter sentido, né? Apesar de ser sua, ainda os companheiros da jornada do herói, né, aparecem, o mestre dos magos, os dragões, os inimigos. E assim, eu tenho a felicidade de ter a sua amizade, né, cara? Então isso pra mim é muito gratificante e quero te agradecer por estar aqui conosco nessa noite e fazer esse protesto velado, essa provocação de um vampiro de branco, né? Vocês viram que os vampiros também usam branco. Não, Lorde. Somos como estrelas na escuridão. Sim, sim. Lorde, um recado final para quem está nos assistindo e já aproveita e passa como que as pessoas te encontram para rede social, tá? Passa a sua mensagem aí. Eu tenho certeza que tem gente que no coração dele falou: tem tudo a ver o que esse cara falou comigo. Mas eu não entendi tudo. Mas não sei, cara. É mais ou menos isso que eu sinto e não sabia expressar. Então eu queria que você agora desse esse recado e pra gente finalizar aqui. E lembrando que amanhã nós temos o nosso encontro final do Enob. Inicial, né? Inicial, porque é o primeiro Enob. Mas você viu que foi dado um start hoje por gente de fora do país dizendo que o ano que vem estará conosco aqui. Porra, perfeito. E pelos projetos do Enob que eu tenho em mente, nós vamos levantar essa cultura brasileira muito mais amplamente do que só o ocultismo, né? Muito bom. Muito bom, necessário e pontual. Show de bola. Extremamente. Irmão, eu dizer algo aqui de saideira. Então, caçadores buscam aquilo que nutre a eles, esteja onde estiver, baseado na necessidade, na fome, e se jogam ao infinito em busca disso, né? Mas sempre tem uma âncora, sempre tem alguém para o qual voltar, para o qual retornar, porque sem isso você só vai ser devorado, e vai achar que essa ilusão chamada Maiá, Selvagem Jardim, ela tem uma saída, quando ela não tem. Então tem que ter alguém para quem você volta. Eu tenho sempre a Chendra ali me esperando e a minha razão para conseguir dar os voos a mais de 60 mil pés
e quando chega no limiar, deixar a gravidade me puxar de volta, né? Você poderia dizer que atravessou oceanos de tempos para reencontrá-la? Sempre. Sempre. Que oceanos. Quem entendeu a referência, com certeza já dedilhou o Bram Stoker. Não vamos contar, não vamos dar contar. pistas. Deixa com que leiam. Deixa com que leiam. E é sobre isso. O predador é algo que só busca um determinado tipo. Só busca um determinado alvo. E essa brincadeira, inclusive, é até explicada num dos filmes mais recentes dele, né? Porque eles são os caçadores, eles não são predadores. Sim. Então, assim, o termo ganhou muita força na última década, né? Essa história de predador. Mas aí é aquela história, né? Autor do Hemisfério Norte, geralmente de base luterana, que muito tabelar, o que não deixa de ser interessante, claro, né? Mas muito assim, a base luterana tende a ver o mundo de uma maneira desencantada. Para fazer um bolo, ter uma receita interessante. Saber o ponto do bolo é conhecer beleza. Exato, e a gente, por sermos uma mística latina, né, latino-americana, sul-americana, vem lá dos italianos, dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, né, e de outros lugares ali, a gente tem mais uma pegada com uma mística, né, aquilo que vem no repouso da espiritualidade, aquilo que vem no êxtase, aquilo que vem dessa maneira implacável, pulsional, né, que vem para todos nós, que nos enche de vitalidade. Então a gente tende a ter uma visão de mundo mais encantada, né, que é muito mais interessante. Então eu penso que é essa a diferença entre os dois termos. Para quem gostou, na verdade, para quem eu deixei confuso, para aqueles poucos ou poucas que se sentiram, putz, eu quero entender isso melhor, eu tenho um portal chamado redevampirica.com, onde a gente oferece atividades na parte da espiritualidade mística e também na parte do fashionismo, da produção cultural, né? Lá eles vão encontrar a corte, vão encontrar o Círculo Strigoi e o meu projeto recente favorito para todo ocultista, para todo vampiro, vampira, bruxo, bruxa, que gosta de tudo isso e tem ali dar aquela abertura para abraçar algo mais amplo, mais vasto, mais saboroso talvez, que é o Redvamp Vision. É um streaming, tipo uma Netflix, só de conteúdos, mais de 27 tópicos que dialogam entre o vampirismo da vida como acaba sendo, o vampirismo real e incontáveis outros temas que são também apreciados pela Telema, pela Wicca, pela bruxaria, pelo martinismo, né, como astrologia, alquimia e todos esses assuntos. E lá a gente estabelece esses Netflix pontos, sobre esses temas. Exato. Lorde, você me autoriza a sortear dois... Como é que você me passou ali? Vamos sortear 2 assinaturas free. 2 assinaturas. Aí, pessoal. Tá vendo? Tô falando pra vocês, é um vampiro com um coração bom, um coração magnânimo. Talvez isso aí seja a essência do vampirismo, Lorde. A essência do vampiro é ser verdadeiro com ele mesmo. Transparente. Transparente, porque, cara, você só tem a você... né? Você só tem a você através da eternidade. Você tem aquela fina membrana que é você, que é delgada, mas que pode ser tão teu tônus de um diamante negro, mas continua sendo você por você. E tudo que você pode querer às vezes é chegar a mais pessoas, encontrar outros afins e tornar a jornada mais interessante, né? Sim. A gente não sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos, não sabemos para onde iremos, porém enquanto a gente está por aqui, tal como a Midgard dos escandinavos, enquanto estivermos por aqui, a gente convive, a gente festeja, a gente compartilha e a gente torna esse período bom para todos. Que show, Lorde. Fico muito feliz que você tenha aceito aí vir no Enob, primeiro Enob, mas né, uma sequência virá por aí, né, temos mais grandes projetos aí para 2024. E mais uma vez eu agradeço, vou fazer questão de ler algumas coisas que mandaram aqui. Opa. Tá? O pessoal tá comentando muito aqui, maravilhoso, Lorde A, muito instrutivo, que se torne anual este combo de feras, a Lorena comentou. O Isso Não é Podcast aqui, os meninos também comentaram, evento sensacional. E aqui, né, o pessoal comentou muitas vezes, Lorde A simplesmente esplêndido em suas abordagens. Então, eu faço aí, ó, eu só faço
né, coro a tudo que disseram aqui e agradeço a sua presença. E pessoal, seguir o Lorde A, é só ir lá no redevampírica.com redevampírica.com ou redevamp.com no Instagram. Redevamp. Redevamp. Aliás, no Instagram. vão no Instagram. Sigam a gente no Instagram. Sigam no Instagram que vocês vão ter uma noção geral, né, do que o Lorde A tem aí para oferecer para vocês, de conhecimento, de eventos, né, Lorde, que Sim. sempre tá acontecendo aí, que tá sempre envolvido, e também de novidades que estão por vir, que ainda não é o momento de serem reveladas. Não, E há muito por vir. tudo ao seu tempo.